10 sinais não tão óbvios de que seus rins não estão funcionando corretamente. Nossos rins são vitais para o bom funcionamento do nosso corpo. Mas você sabia que a maioria das doenças renais pode se desenvolver sem sintomas visíveis? Pois as pessoas às vezes perdem 90% de sua função renal antes que notem alguns sintomas. Em um caso menos crítico, a ausência de sintomas pode levar ao diagnóstico tardio de uma doença crônica grave. Diferentes problemas relacionados aos rins afetam cerca de 14% da população adulta. Eles também levam a sérias complicações, que incluem distúrbios do sistema cardiovascular e frequentes fraturas ósseas. É por isso que é tão importante reconhecer uma doença em seu estágio inicial. Aqui estão alguns dos sintomas menos óbvios que podem indicar problemas renais. Coceira e pele seca. Seus rins estão constantemente trabalhando. Eles se livram de elementos nocivos, removem o excesso de fluido do corpo, participam da produção de sangue e sustentam o equilíbrio mineral corporal. Eles também ajudam a manter seus ossos fortes. Pele seca ou coceira, hiperpigmentação, erupções cutâneas e icterícia, uma doença que afeta o fígado e torna a pele amarela, podem indicar que os rins não estão funcionando como deveriam. Se você tem a pele extremamente seca e com coceira, há uma chance de sofrer de uma doença mineral e óssea. Isso muitas vezes vem junto com doenças renais quando os rins não conseguem manter o equilíbrio adequado de nutrientes e minerais no sangue. Tais sintomas desagradáveis também podem aparecer por causa de uma quantidade excessiva de fósforo, que não está sendo eliminada do seu corpo. Mais uma razão pode ser uma intoxicação que ocorre devido a produtos do metabolismo. Sempre sentindo frio, não importa a temperatura. Muitas pessoas sabem, por experiência própria, que tremores, cansaço, dificuldade para respirar, insônia e fraqueza podem ser sinais de anemia. Que relação os rins têm com a falta de glóbulos vermelhos? Bem, problemas renais podem retardar a produção do hormônio eritropoietina. Este hormônio estimula a produção de glóbulos vermelhos na medula óssea. Essas células sanguíneas então carregam oxigênio pelo corpo. Portanto, anemia crônica pode ser um sinal de que os rins não estão funcionando corretamente. Na verdade, ela se desenvolve quando a pessoa tem 20 a 50% das funções renais normais. Em um caso em que a anemia é causada por problemas renais e falta de eritropoietina, os médicos prescrevem hormônios especiais. Hálito desagradável. Um mau hálito pode ser causado por muitas doenças diferentes, incluindo problemas nos dentes ou no estômago. Mas dentre as causas mais graves estão as infecções do trato urinário. O principal perigo é que esta infecção pode facilmente se espalhar para os rins. Quando uma pessoa tem problemas renais, os produtos do seu metabolismo não saem do corpo tão rapidamente quanto deveriam e podem acabar entrando no trato gastrointestinal, causando um gosto metálico na boca, bem como um leve cheiro de amônia. Consulte o seu médico imediatamente se, além do mau hálito, você experimentar uma vontade constante de urinar, dor na região pélvica, febre e dor ao urinar. Inchaço. Inchaço acontece devido a uma quantidade excessiva de água nos espaços intercelulares. No início, o inchaço se forma perto dos pés, rosto e pálpebras, mas pode se espalhar por todo o corpo e evoluir muito rapidamente. Muitas vezes pode ser acompanhado por palidez e pele seca, mesmo que a temperatura da pele não mude. Se você pressionar um ponto inchado, verá uma marca que desaparecerá após alguns segundos. Outros sintomas podem ser neurológicos, como sonolência, enxaqueca e dor nos ossos e músculos. Os médicos acham que o inchaço aparece quando há muitos íons de sódio, os quais atraem uma grande quantidade de líquido. Se suas pernas incham ao final do dia, pode ser uma reação normal do seu corpo, devido a permanecer em pé ou sentado por longos períodos de tempo. Mas se o inchaço é excessivamente proeminente e também acompanhado por outros sintomas, você deve verificar se não está com alguma doença renal crônica. Taquicardia.
Uma quantidade excessiva de potássio que os rins não conseguiram eliminar do seu corpo pode ter um efeito negativo no sistema cardiovascular. Na verdade, o potássio é extremamente importante para o corpo, pois ajuda os músculos, nervos e coração a funcionarem adequadamente. Ele também controla a atividade de músculos como os situados no trato digestivo, os chamados de músculos lisos. Os músculos do coração e os músculos esqueléticos também precisam de potássio para funcionar de forma eficaz. Além disso, sinais elétricos não passarão normalmente pelo sistema nervoso sem esse elemento químico. No entanto, um excesso de potássio pode causar uma interrupção na frequência cardíaca, o que pode ser perigoso. Um batimento cardíaco anormal ou arritmia significa que o seu coração pode estar batendo muito devagar, depois muito rápido e então parar completamente por vários momentos. Na maioria dos casos, a arritmia pode ser controlada e tratada com sucesso. No entanto, por vezes, esta doença cardíaca se torna fatal. Infelizmente, a hipercalemia ou excesso de potássio no sangue só pode ser reconhecida com exames laboratoriais. A razão é que seus sintomas são vagos e fáceis de confundir com outras doenças. Febre alta e dores nas costas. Uma dor nas costas aguda acompanhada de febre alta, micção frequente e vômitos caracteriza um sinal sério que pode indicar a presença de uma infecção nos rins. As mulheres são mais suscetíveis a contrair essa infecção devido à maneira como seu sistema urinário funciona. Se você tiver esses sintomas, deve consultar um médico imediatamente. Um especialista provavelmente prescreverá antibióticos com analgésicos. Se você não tratar uma infecção nos rins imediatamente, pode acabar com algum dano permanente nestes órgãos. Câimbras musculares. Câimbras musculares crônicas, não aquelas que acontecem de vez em quando, podem indicar um desequilíbrio de eletrólitos em seu corpo. Isso significa que o nível de eletrólitos é muito alto ou muito baixo. Eletrólitos como potássio, magnésio, fosfato, cálcio e sódio são elementos e compostos que controlam diferentes funções fisiológicas em seu corpo. Por exemplo, magnésio e potássio desempenham um papel enorme no funcionamento dos músculos. É por isso que qualquer desequilíbrio provavelmente causará câimbras musculares. Mas não apenas os microelementos são responsáveis pelas câimbras musculares. Essas sensações desagradáveis também podem ser causadas por um excesso de líquido. Os rins inflamados, pressionando as terminações nervosas dos músculos que os rodeiam, podem causar uma reação dolorosa. Hipertensão. A hipertensão arterial tem um efeito negativo em seus rins. Ela danifica os vasos sanguíneos, o que pode levar à insuficiência renal. Quando o fluxo sanguíneo é muito forte, os vasos ficam dilatados. Isso os enfraquece, tornando mais difícil para os rins eliminarem as toxinas do corpo. Um excesso de líquido torna o problema ainda pior. Segundo o Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais, a hipertensão arterial é uma das principais causas de doenças renais. Ataques de pânico. Ataques de pânico acontecem por muitas razões: estresse, cansaço crônico e até genética. No entanto, se você costuma ter tais sintomas de pânico, como aumento da frequência cardíaca, sudorese e alterações súbitas da pressão arterial, isso pode indicar um tumor adrenal, também conhecido como feocromocitoma. Essa condição é bastante rara, mas extremamente perigosa. O tumor tem sintomas semelhantes aos do estresse: dores de cabeça constantes, doenças frequentes, falta de energia, insônia, problemas com o sistema digestivo e até depressão. É por isso que os médicos geralmente examinam exaustivamente as pessoas que têm ataques de pânico. Portanto, não se surpreenda se o seu psicoterapeuta recomendar que você faça um exame completo. Esta é uma boa decisão e que pode ajudar a identificar uma doença mais grave em um estágio inicial. Erupção cutânea. Problemas renais geralmente resultam em líquidos extras no corpo.
Se você tem uma quantidade excessiva de líquido no organismo, vai acabar com erupções cutâneas, porque os rins não estão conseguindo eliminar as toxinas urêmicas. A erupção muitas vezes começa nos pés e se espalha até os braços, estômago e, em casos extremos, orelhas. Às vezes, esse problema pode ser acompanhado por dor de cabeça. Naturalmente, neste caso, tratar a erupção em si é inútil. Você precisa consultar um médico para examinar seus rins. Como descobrir se você está em risco? Nefrologistas dizem que esses fatores colocam você em maior risco de doença renal. Você tem diabetes. Você tem problemas de pressão arterial. Você tem problemas cardíacos. Seus parentes têm problemas renais. Você fuma ou tem excesso de peso. Você tem mais de 60 anos. Se uma ou mais dessas afirmações forem verdadeiras, não ignore nenhum dos sintomas sobre os quais falamos neste vídeo. É sempre melhor prevenir do que remediar, então consulte um médico. Vamos verificar quantas pessoas cuidam da sua saúde. Com que frequência você vai ao médico? Se for mais do que uma vez por ano, pressione o botão curtir. Se costuma ir ao médico raramente, menos de uma vez por ano, escreva a palavra saúde nos comentários abaixo.